última das mensagens dessa conferência. Graças ao Senhor pela maneira como Ele nos conduziu até aqui, por cada assunto, cada detalhe. Nós esperamos que o Senhor tenha podido falar com vocês, mas também temos percebido que, pela reação de vocês, tanto daqueles que vieram compartilhar aqui na frente, como pelo que nós temos visto, realmente o Senhor tem falado nessa conferência. Amém? E nós estamos abordando a questão da transformação, como vimos na conferência passada, só que desta vez nós estamos dando bastante ênfase à sua experiência pessoal, a sua experiência de transformação com o Senhor. A obra que o Senhor está fazendo é uma obra pessoal em você, para que no final você seja, junto com todos os outros, mas você seja uma expressão do Senhor, para que você manifeste essa transformação que o Senhor fez em você. Então nós começamos vendo a questão do triunfo, dos cativos, daqueles que se rendem ao Senhor, sabendo que são escravos, são cativos do império das trevas, mas existe um general vitorioso, um conquistador, que saiu vencendo e para vencer, e o final é que ele será vencedor sobre tudo e sobre todos. Então, a coisa mais lógica a fazer é nos render a Ele hoje. Um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós não vamos esperar somente aquele dia. Desde hoje, nós já confessamos: Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu sou cativo dele. Ele me conquistou. E Ele me conquistou para a vida. Aqueles que se entregam, vivem. Os que não se entregam, acabam sendo executados. E se você está aqui hoje, nessa conferência, se você ouviu essa palavra, e se o Senhor tocou o seu coração, certamente esse é o seu sentimento, de se entregar para o Senhor, como um cativo, para viver. Além disso, nós vimos que mais? Na segunda mensagem, nós vimos que nós somos cartas. Não é isso? Que o Senhor está escrevendo em nós. E a cada palavra que Ele inscreve em nós, na verdade essas palavras são Ele mesmo. E quanto mais Ele escrever em nós, mais Ele vai ser lido em nós. Depois disso nós vimos também a questão do espelho. Quanto mais nós contemplamos o Senhor, quanto mais nós vemos o Senhor, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. E hoje de manhã nós vimos que além disso nós somos pedras. Fomos criados do barro, do pó da terra. Mas um dia um elemento divino entrou em nós e mudou a nossa natureza. Agora nós não somos mais barro, nós somos pedras. E mesmo com pressão, mesmo com calor, o resultado disso vai ser uma pedra preciosa, muito preciosa, não para ser um anel solitário, mas para ser parte da edificação do Senhor. E nós esperamos que nessa noite, com esta última mensagem, fique bem claro para todos nós, parte do que nós somos, quem nós somos, onde estamos e qual vai ser o resultado. Então, os versículos que nós vamos ver essa noite são Colossenses capítulo 3. Então, nos versículos 1 e 2, nós vemos: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo,
Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aqui, Paulo está falando o seguinte: para você pensar nas coisas lá do alto, a sua base não é a sua força de vontade. Não é que um dia você ouviu, bom, eu preciso pensar nas coisas do alto, então a partir de hoje eu vou só ficar pensando nas coisas do alto. Não, ele fala, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, logo, pensem nas coisas do alto. Então, a primeira coisa que eu queria deixar com vocês nessa noite é: vocês foram ressuscitados com Cristo. Esse é um fato espiritual, que não depende do seu sentimento. Ah, mas eu não sinto que eu fui ressuscitado com Cristo. Eu ainda tenho tantas dificuldades, tantos problemas, tantos pecados. Eu ainda tenho tão pouca força de vontade para buscar o Senhor. Muitas vezes eu fico desanimado. Muitas vezes a vida é tão complicada. A minha vida da igreja às vezes não é muito boa. Eu tenho dificuldades em casa. Então eu quero dizer isso a vocês. O fato de você ter sido ressuscitado com Cristo não depende do seu relacionamento com seus pais. Não depende do seu relacionamento com os irmãos. Não depende do seu comportamento. Não depende do que você pensa. Não depende do que você sente. Depende do que a palavra fala. E a palavra diz o seguinte, que quando nós cremos no Senhor, duas coisas, duas experiências do Senhor se tornam nossas. Primeiro, nós morremos com Ele na cruz. O velho homem, a velha natureza, a velha pessoa, morreu com Ele na cruz. Esse é o primeiro fato. E esse é um fato espiritual, que não depende do seu pensamento, sentimento, vontade, se você sente isso ou não, se você viu isso ou não, esse é um fato. Então creia nisso, aceite isso, receba isso pela fé. Se alguém perguntar para você, você já morreu? Pode responder com toda certeza, já. Eu já morri. Por quê? Porque a Bíblia diz. Não é porque eu sinto que já morri, não é porque... não é por outro motivo. A Bíblia falou que nós, quando cremos no Senhor, nós morremos com Ele na cruz. Mas o bom disso é que nós não ficamos na morte. Assim como o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Esse é o segundo fato. Então esses dois fatos vão nos acompanhar por toda a eternidade. Quando passar o velho céu, a velha terra, quando nada disso mais existir, quando vier a nova Jerusalém, quando começar a eternidade, essas duas coisas vão continuar. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Nunca se esqueça disso e nunca aceite nenhuma sugestão de que isso não é verdade. Creia nisso. Diga agora, eu morri com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. Esse é um fato. Diga, esse é um fato. E eu creio nisso. Essa é a primeira coisa. E ele continua. Portanto, pensem nas coisas do alto. Então, pensar nas coisas do alto é não porque eu tenho uma força de vontade para fazer isso.
mas porque eu ganhei uma nova vida. E é o que nós pretendemos ver essa noite. Essa vida pode todas as coisas. Sabe por quê? Porque é uma vida de ressurreição. Normalmente, o que a gente pensa? Primeiro vem a vida, depois vem o quê? A morte. Qual que é o fim da vida? A morte. E o Senhor falou que para Adão e para Eva, que no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Muito bem. Morreram. Mas no mundo natural, no mundo como nós vemos, a morte é o ponto final da vida. Mas no mundo espiritual, do ponto de vista de Deus, e isso é incrível, a morte não é o ponto final. Porque depois da morte vem a vida de ressurreição. A morte é o último inimigo, é aquilo que ninguém consegue vencer, ninguém consegue derrotar. Mas existe alguém que venceu a morte. O inimigo mais temido, o inimigo mais impossível de derrotar, já foi derrotado pelo Senhor. A morte já foi vencida. Ela não é mais o ponto final. Ela é só uma passagem. E nós, que cremos no Senhor, recebemos não uma vida que acaba nesse ponto final, mas uma vida que já passou desse ponto. Então a vida que nós recebemos hoje, a vida que você tem em você hoje, porque você creu, é uma vida que já venceu até mesmo o último inimigo. Essa é uma vida que vence. E essa vida está em você. Se você aprender a dar espaço para essa vida, ela vai vencer todos os outros inimigos na sua vida. Porque se o último ela já conseguiu vencer, todos os outros, é garantido que ela vai vencer também. Então ele começa dizendo isso. Se ressuscitastes, se vocês foram ressuscitados, então, não precisam buscar as coisas desta vida. Busquem as coisas da verdadeira vida, a vida de ressurreição. Está nos versículos seguintes, nos versículos 3 e 4. Pode mudar o slide, por favor? Fala assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui ele está falando o seguinte: a vida de vocês está oculta. Vocês morreram. Mas a vida de vocês está oculta. Pensa um pouco, não parece lógico você falar isso? Você morreu e a sua vida está escondida. Se você morreu, não era para você não ter mais vida? Sim ou não? Sim. Então, em certo sentido, parece que Paulo está falando com um bando de defuntos. Você se considera um defunto? Você morreu ou não? Vocês não entenderam nem a pergunta, né? Muito menos a resposta. Ok. Suponham que vocês tenham morrido, tá? Então, aqui, 2.000 pessoas aqui mais ou menos, todos mortos,
fisicamente mortos. Daí Paulo fala para vocês assim: vocês estão mortos. Alguma novidade nisso? Não, está todo mundo morto. Mas ele continua falando, só que a vida de vocês está escondida. Vocês não morreram, vocês têm uma vida escondida. Todos os seres humanos estão condenados à morte, mas você que creu no Senhor tem uma vida. Só que essa vida está escondida. Quando você olha para as pessoas, se você encontra outro irmão em Cristo na rua, que você não conhece, não sabe que foi salvo, dá para perceber que ele foi salvo ou não? Dá para perceber que ele é um filho de Deus ou não? Ele não fala nada, você não fala nada, você olha para ele, tem alguma coisa externa que mostra, algum luminoso, alguma auréola, algum sei lá o que fala, esse aqui é um filho de Deus? Não. E nem você. Tá? Eu não conheço a maioria de vocês. Se eu encontrar com vocês na rua, eu não vou reconhecer vocês como um filho de Deus. Eu só sei porque nós estamos aqui dentro. Você tem um crachá, eu olho para você, olho o seu nome e suponho, bom, você deve ser filho de Deus. Por quê? Porque a vida divina hoje ainda está escondida. E a questão é, não é porque ela está escondida que ela não é verdadeira. Nós estamos tão acostumados a ver o que é por fora, que quando a Bíblia fala de alguma coisa escondida, a gente nem sempre consegue entender que aquilo é verdadeiro. Então eu quero deixar claro para vocês hoje, a vida humana que vocês hoje vivem, no dia a dia, na escola, em casa, no trabalho, no relacionamento, essa vida não é a sua vida verdadeira. Essa vida pode acabar. A verdadeira vida está escondida. E ele fala, nos versículos, vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que eu quero falar para vocês, e eu gostaria que vocês guardassem isso, e nunca mais se esquecessem, é que a sua verdadeira vida é Cristo. A sua verdadeira vida é Cristo. É para isso que você foi criado, e isso é o que aconteceu quando você creu no Senhor. Cristo se tornou a vida de vocês. Então hoje, o viver que vocês têm é envolvido em tantas outras coisas, é uma sombra. A verdadeira vida está oculta. Vamos para o próximo slide? Então, nós estamos falando sobre transformação. Transformação não é mudança exterior, e sim o que acontece por dentro. Próximo. A nossa verdadeira vida está oculta em Cristo e Cristo está em nós. Isso é a sua identidade. A sua identidade, e por favor, prestem muita atenção nisso. A sua identidade não é definida pela roupa que você veste, pela maneira como você fala, pelo seu comportamento. A sua identidade é definida pela sua verdadeira vida. E a sua verdadeira vida está oculta em Cristo. Não é porque está oculta que ela é falsa. Pelo contrário, ela é a verdadeira. Só que nós nascemos no mundo físico, estamos acostumados com as coisas materiais e às vezes a gente começa a pensar que o que vale mesmo é o que a gente pode ver, o que a gente pode tocar. E aí acha que a identidade das pessoas é aquilo que elas aparentam ser. A aparência é a identidade. Esse é um engano. A aparência não é a identidade. A maneira como você se veste, a maneira como você se comporta, o que você pensa, os seus sentimentos. Os seus sentimentos não mostram a sua identidade. Se você se sente triste,
essa não é a sua identidade. Se você está alegre demais, essa também não é a sua identidade. Se você se sente capaz, se você se sente incapaz. Quantas vezes nós nos sentimos tão incapazes diante de tanta dificuldade que vem? Essa não é a sua identidade. O que você sente não define você. O seu sentimento é instável. De manhã você se sente de um jeito, na hora do almoço você se sente de outro. Isso não define você. Não é isso que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que quando você creu no Senhor, você se tornou filho de Deus. Quando você olha para um filho de Deus, um ser humano que é filho de Deus e outro que não é, você não vê muita diferença exterior. Por quê? Porque a vida verdadeira está oculta. Mas um dia ela vai se revelar. E o Senhor está trabalhando para isso. Então essa é a sua identidade. Vamos ver o próximo slide. Dá uma olhada nesse quadro. Já viram isso ou não? Dá para ver? A foto é antiga. Então, em certo sentido, irmãos, quando nós olhamos para você hoje, antes de terminar a transformação, você já é um filho de Deus. Só que o que nós estamos vendo aqui, né, todos vocês aqui essa noite, e eu também, todos nós aqui, somos uma foto antiga. Vira para quem está do seu lado, olha bem para ele ou para ela e diga: essa é a sua foto antiga. Alguns aí estão dizendo: ufa, que bom. Essa é a sua foto antiga. Essa foto não traduz quem você de fato é. Porque o dia em que o Senhor terminar a obra dele, e isso é só questão de tempo, você vai ser a expressão já pronta, já transformada. Isso é transformação. Quando nós olhamos uns para os outros, ou até mesmo quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas situações, nós precisamos nos lembrar disso. É uma foto antiga. Quando você cometer algum erro, quando você cair em pecado, quando você ficar desanimado, quando os seus sentimentos enganarem você e você pensar: eu não sirvo para nada, é melhor eu morrer. Ou mesmo quando os seus sentimentos enganarem você e você se sentir talvez atraído por alguém do mesmo sexo. Esse é o seu sentimento, mas essa é uma foto antiga. É uma foto antiga. Por quê? Porque a verdadeira foto, ou a verdadeira imagem, será aquela que o Senhor está trabalhando em você hoje. E vai ser a imagem de quem? A sua imagem? Ou a imagem daquele que criou você? Essa é a sua verdadeira foto. A imagem daquele que criou você e hoje está trabalhando em você. O que ele está fazendo de você? Está fazendo de você a foto dele, a imagem dele. Então, quando isso de fato acontecer, aí, nesse momento, você vai olhar e falar assim: não, essa é a verdadeira identidade. Essa é a minha verdadeira imagem. Essa é a minha verdadeira foto. Aquilo que vocês viram aquele tempo todo era foto antiga. Então, vamos para o próximo slide. Olha só o que João escreve em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas a foto é antiga.
ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, teremos uma foto atualizada. Porque seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver a foto nova, a foto real. Vamos vê-lo como ele é. Guarde bem isso. O que você vê em você mesmo hoje não é a foto atualizada. É foto antiga. A sua verdadeira foto está por vir. E a verdadeira foto define a sua verdadeira identidade. Não, eu vou dizer mais uma vez, e eu vou repetir isso várias vezes ainda essa noite. Não confie nos seus sentimentos. Não confie no engano da sua carne. Não confie no que os outros dizem que você é. Confie no que Deus diz que você é. E Deus diz que nós somos quê? O que esse versículo diz? Nós somos filhos. Você é um filho de Deus. Com quem um filho se parece? Com o Pai. Talvez hoje você ainda não se pareça tanto com o Pai. Calma. Você vai chegar lá. O Senhor está trabalhando nisso. E Ele costuma concluir o que começa. E faz muito bem. Ele começa e o trabalho dele é sempre muito bem feito. Um dia, todo o universo vai olhar para você, para todos os filhos dele, e vai dizer: eles são filhos de Deus. São a cara do Pai. Expressam o Pai. São semelhantes ao Pai. Tudo que o Pai é, eles são. Tudo que o Pai faz, Ele faz. Eles fazem. Tudo que o Pai diz, eles dizem. Hoje ainda não é assim. Porque nós ainda buscamos coisas aqui da terra, ainda pensamos coisas da terra. Mas o Senhor está trabalhando isso em você e em mim. Nós buscamos coisas da terra porque nós achamos que nós precisamos dela. Vamos ver o próximo slide. Assim. Põe só a primeira imagem, por favor. Ok. O que você chama isso aqui? Lagarta. Se eu quiser chamar isso de borboleta, eu posso? Ah, por que não? A borboleta é minha, eu chamo do que eu quiser. Eu posso chamar até de rinoceronte. Posso ou não? Não. O que é isso? Uma lagarta. Ok, segundo, então, põe as outras imagens. Qual a diferença entre essas duas últimas imagens, né? A imagem da lagarta, aqui a sua esquerda, e a imagem da borboleta. Qual a diferença entre as duas? Qual é a diferença? O que acontece de diferente entre uma e outra? Por que eu não posso chamar isso aqui de borboleta? Hã? Por causa do momento. Eu ainda não posso chamar isso de borboleta. Mas é só questão de tempo. Não é? Se o tempo decorrer normalmente, o que vai acontecer? A lagarta faz um casulo, entra nele, fica um tempo lá e sai de lá de que jeito? Borboleta. São dois seres diferentes? São ou não? Não, é o mesmo ser. É o mesmo inseto. Qual a diferença entre um e o outro então? O momento. O momento. Essa aqui é a foto antiga. A outra
é a foto atualizada. Se eu quiser chamar isso aqui de borboleta, eu posso, só estou chamando no momento errado, mas ela é uma borboleta. A realidade da borboleta está ali, só não se manifestou. Então é isso que esse versículo de 1 João 3 fala. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas nós já somos filhos de Deus. E quando ele se manifestar, nós também vamos ser manifestados, vamos ver como nós somos, porque nós vamos ver como ele é. Então a diferença entre uma lagarta e a borboleta é questão de tempo. A diferença entre você hoje, como filho de Deus, e você, quando o Senhor Jesus voltar, como filho de Deus, qual é? Questão de tempo. Porque aquele que começou a boa obra em vocês, vai concluir até aquele dia. E quando estiver pronto, vai ser o que de fato é. Então lembrem-se disso todos os dias. Vocês são filhos de Deus e só não se manifestaram porque o momento de se manifestar não chegou, mas vai chegar. O que você precisa fazer? Ficar firme, permanecer, não vai embora. Mesmo que demore, esse dia vai chegar. E quando isso acontecer, a sua verdadeira imagem vai se mostrar. Próximo slide. Então o que nós buscamos e o que nós pensamos nos leva a essa transformação. Próximo. Então a pergunta é, o que você tem buscado e o que você tem pensado? Então eu quero ver um versículo com você. Próximo slide. Buscamos o que pensamos, ou seja, o que ocupa o nosso pensamento e o que tem valor para nós. Mais um. Então em Filipenses 4:8, Paulo fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Por que muitas vezes nós buscamos certas coisas? Porque nós pensamos demais nessas coisas. E aqui eu queria dizer um negócio para vocês. Nós temos um inimigo que é especialista em nos fazer pensar o que nós não devemos pensar. Ele nos engana. Ele nos leva a ter pensamentos e nos faz pensar que esses pensamentos, nos faz acreditar que esses pensamentos são nossos. Quando na verdade esses pensamentos são dele. Você lembra o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, quando ele começou a conversar com Eva? Ele falou assim, escuta, foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A Eva falou, não é bem assim não, calma. E ele começou a conversar com ela, e foi fazendo Eva ter uns pensamentos que não eram dela. No fim, o que Eva pensou? O que o diabo fez a Eva pensar? Que Deus estava enganando Eva. E que Deus estava privando ela, estava impedindo Eva de ter algo. Ele falou assim, não, é que se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser iguais a Deus. E Deus está impedindo você de ser quem você de fato deve ser.
Você precisa disso e Deus não está dando isso para você. Então, Eva falou, puxa, é mesmo. Ela olhou para aquela árvore, viu que era boa, que era agradável, e falou assim, mas olha só, Deus me enganou. Eu devia comer essa árvore, e Deus não deixa. Eu preciso dela, e Deus não me dá. A estratégia do diabo não mudou nesses anos, nesses milênios todos. Até hoje ele faz exatamente isso conosco. Ele nos faz pensar que Deus não pode nos dar tudo o que nós precisamos. Que nós temos algumas necessidades, queremos algumas coisas, precisamos de algumas coisas, e Deus não vai nos dar. Então nós pensamos dessa maneira, Deus não vai dar. O que eu preciso fazer? Eu vou buscar. Então nós buscamos aquilo que nós achamos que precisamos e que Deus está impedindo a gente de ter. Quantas vezes nós fazemos coisas que sabemos que desagradam a Deus, mas nós fazemos isso tendo certeza que nós precisamos daquilo. Nós precisamos daquilo. Por quê? Porque nós estamos ainda vivendo com a velha vida. Esquecemos que nós já morremos. Então, continuando, próximo slide. Olha o que Davi fala no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar. O que é meditar? Pensar no seu santo, no seu templo. Aqui, Davi toma uma decisão. Ele buscava muitas coisas, ele queria muitas coisas, e ele conquistava muitas coisas. Mas aqui ele tomou uma decisão, não, eu vou buscar uma coisa. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que é a casa do Senhor hoje? Naquela época era o templo, e hoje o que é? A igreja. A casa do Senhor hoje é a igreja. Então que tal, neste momento, você dar um tempo e fazer essa oração? Afirmar para o Senhor, Senhor, eu peço uma coisa só para o Senhor. Que eu possa, e eu vou buscar isso, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Tá bom? Faça essa oração agora, você e o Senhor. Continuando aqui, em Colossenses capítulo 3, Paulo fala o seguinte: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, tudo o que pertence ao velho homem. Afinal, vocês não são essa pessoa. Se vocês não são essa lagarta, para que se envolver com as coisas da lagarta? Vocês são uma borboleta, envolvam-se com as coisas da borboleta. Então ele diz, imoralidade sexual,
impureza, paixões, maus desejos, e a avareza, que é a idolatria, ou seja, cobiçar as coisas, querer coisas que você não tem, isso é uma idolatria. E nós falamos bastante sobre isso nesta conferência, que a idolatria é tudo aquilo que nós, algumas coisas até mesmo legítimas, mas que nós colocamos num nível superior, e se eu não tiver isso, eu morro. E quantas coisas a gente pensa, puxa, eu preciso disso, e o Senhor não está me dando, então eu quero, e eu quero muito. O que é isso? Uma idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, os filhos da desobediência buscam essas coisas. E um dia a ira de Deus vai vir sobre eles. Então agora eu pergunto para vocês, qual é a sua identidade? Você é um filho ou filha da desobediência? Ou você é um filho de Deus? Se você é um filho de Deus, então por que você ainda busca essas coisas que os filhos da desobediência buscam? Porque talvez você não esteja muito seguro da sua identidade. E você acha que pode buscar nessa sua dúvida da sua identidade, você busca essas coisas que já não pertencem a você, que não são para você, e pelas quais vem a ira de Deus. Lembre-se de quem você é. Como filho de Deus, você não precisa dessas coisas. Os filhos da ira é que buscam, e o resultado vai ser a ira de Deus. Hoje, você é alvo do amor de Deus, não da ira de Deus. Então não haja como os filhos da ira, e muito menos tenha inveja deles. Se você for sincero, se nós formos sinceros, nós vamos reconhecer que muitas vezes nós buscamos algumas coisas que nós sabemos que são dos filhos da ira, porque nós temos inveja deles. Eles têm e nós não. Isso é desprezar tudo que o Senhor Jesus fez por nós. É desprezar até mesmo a morte do Senhor Jesus por nós na cruz. Porque Ele morreu por nós, para nos livrar dessas coisas que os filhos da ira buscam. Mas nós ainda queremos. O que é isso? Desprezar a morte do Senhor na cruz por nós. Ele morreu para nos livrar disso, mas nós continuamos buscando essas coisas. Ou seja, Senhor, a sua morte por mim foi em vão. Isso traz a ira de Deus. Próximo slide. Vocês também, versículo 7 até o começo do 9 fala, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do falar, não mintam uns aos outros. Todas essas coisas são coisas da lagarta ainda. Lembre-se, é questão de tempo só, mas não é mais a sua identidade. Próximo versículo. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza, ou seja, do velho homem, com todas as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A sua imagem está sendo feita pelo Senhor. Quem você de fato é, o Senhor está trabalhando em você. E isso vai acontecer. Então, usando o exemplo da lagarta, vocês já devem ter visto várias vezes, até mesmo vídeos que mostram a lagarta no casulo, depois ela se
transforma, abre o casulo e sai uma linda borboleta. Essa não é a única vez que a lagarta passa por um processo. Nós vamos ver um vídeo que mostra que, desde que ela nasce, a lagarta faz uma coisa só: come. Come. Ela se alimenta, e se alimenta. E conforme ela come, ela vai crescendo. E conforme ela cresce, a pele dela já não comporta o tamanho dela, ela precisa trocar de pele. Então ela troca de pele várias vezes. E cada vez que ela troca, uma nova pele já está dentro dela. Ela continua a comer e continua a crescer, e aí essa pele fica novamente pequena, ela se despe daquela pele, ela tira aquela pele, e dentro já há uma nova pele, conforme ela vai crescendo. Isso acontece várias vezes antes de entrar no casulo. Então nós vamos ver esse vídeo. Está vendo? Ela se livrou da pele que estava apertando ela. E agora, lá dentro, ela tem uma nova pele. Está vendo? A vida que estava oculta dentro dela se manifesta. E pelo jeito parece que a pele não quer ir embora, né? Pronto, finalmente ela conseguiu. Esse versículo fala o seguinte: vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vocês notaram que parecia que a pele não estava querendo se desgrudar dela? Assim é o nosso velho homem. Ele não quer se desgrudar de nós. Nossos velhos hábitos, nossos velhos desejos, nossas buscas. A gente vem a uma conferência, a gente se consagra ao Senhor, a gente quer se livrar de certas coisas, fazemos voto, escrevemos num papel os nossos ídolos, colocamos aqui na frente, os irmãos se livram dele, mas aí nós voltamos para casa e parece que algumas coisas continuam grudadas em nós. Não se preocupem, esse processo não é uma vez por todas, ele acontece várias vezes. Esse vídeo é apenas um deles. Se vocês olharem na internet, coisa que vocês nunca fazem, procurem vídeos de lagartas trocando de pele e vocês vão ver. Isso acontece várias e várias vezes. Vocês, jovens, adolescentes, estão passando por processos de troca de pele.
Esta conferência pode ser uma delas. Você vai voltar para casa, você vai ter as suas dificuldades, as suas pressões, como nós vimos hoje cedo. Isso vai pressionar você. E outras trocas de pele virão. É um processo. Não pensem que vocês vão voltar para casa como borboletas completas dessa vez. Vocês estão mais próximos disso, mas ainda estão no processo. Permaneçam. Não desistam. Vocês ainda vão passar por várias situações na sua vida e vão continuar a trocar de pele. O que vocês devem fazer é continuar a comer. Continuem a se alimentar do Senhor. Continuem a ler a palavra. Continuem a orar, participar das reuniões, a viver a vida da igreja, dar testemunho, orar pelas pessoas. Tudo isso é parte do seu alimento. Conforme vocês vão crescendo, vai chegar um momento em que certas coisas da velha natureza, certos hábitos, certos pecados, certos desejos, certas vontades e buscas que você tem, vão começar a restringir você, como essa pele restringe a lagarta e não deixa ela crescer. Fica velha, perde o movimento. E você vai ser obrigado a se livrar disso. E talvez seja difícil, ele fica grudado em você. Continue a comer. Continue a se alimentar. Continue a buscar o Senhor. Pensar nas coisas do alto. Buscar as coisas do alto. E essa pele, essa velha natureza, esses velhos hábitos, todas essas coisas aqui vão acabar incomodando você tanto que você vai querer se livrar disso. E isso vai acontecer várias vezes na sua vida. Até que, por fim, a sua verdadeira vida, que ainda está oculta, vai se manifestar. O próximo slide fala assim. Acabou? Acabou. Olha só. Que bom. Eu quero falar uma última coisa com vocês. Embora essa seja uma experiência pessoal, você não está sozinho nisso. Você não está sozinho nisso. Por um lado, é uma experiência que você precisa ter com o Senhor. Por outro, nunca pense que você está sozinho. Todos nós estamos nisso juntos. E quando o Senhor terminar a obra dele, todos nós vamos ter trocado de pele várias vezes, e vamos ter entrado no casulo, e vamos ficar aqui. E a vida da igreja é esse casulo. E nós estamos aqui juntos. Não se esqueça disso. Até hoje, nós que estamos aqui, os mais velhos, ainda estamos trocando de pele. Até hoje, tem coisas que nos limitam, que nos restringem, coisas da nossa velha natureza. Não pense porque nós estamos aqui à frente falando com vocês, nós já somos borboletas. Está na hora de eu parar? Mais um minuto, tá bom? Não pensem que nós já atingimos essa maturidade. Nós estamos a caminho junto com vocês. Isso aqui que vocês estão vendo ainda é a foto antiga. Mas a nossa verdadeira identidade está sendo trabalhada em nós. A imagem
daquele que nos criou está sendo forjada em nós. E nós estamos juntos nisso. Você tem os irmãos na vida da igreja. Não pense que você está sozinho. Você vai passar por pressão? Vai. Mas pressão iguais às suas acontecem com todos nós. E vai continuar a acontecer. Mas aquele que começou essa boa obra em você vai completar. Talvez o diabo minta para você dizendo, está vendo essa sua pele velha? Você nunca vai se livrar dela. Esse problema que você tem, essa dificuldade que você tem, você nunca vai se livrar disso. Essa é uma mentira. É uma grande mentira. Não acredite nisso. Aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais uma vez assim, está bem? Pensai nas coisas lá do alto. Há uma razão para isso. Vocês morreram para essas coisas. E a sua verdadeira vida está oculta em Cristo. Mas um dia Cristo vai se manifestar. É questão de tempo só. Naquele dia, aleluia. Então vós também sereis manifestados com Ele. Então só as irmãs cantarem agora e os irmãos orem essas palavras. Agora os irmãos cantam. Pensai nas coisas lá no alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
com Ele em glória. Oh, aleluia, com Ele em glória. Oh, aleluia, Mais uma vez essa última parte. quando Cristo